Stargate crew accounted for. Stargate transport sequence commencing. MGT ready to launch. Hold on tight! Bem-vindos novamente ao canal Quem Sabe. Novamente esse trio está reunido. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre Red Pill, Blue Pill, que vocês devem. Vai estar no final do vídeo aqui, vai estar um cardzinho para vocês irem apreciarem também esse vídeo. Também um videozinho longo. Eu sei que isso aqui também vai ser outro assim, mas o assunto é sempre bom quando a gente tem essas pessoas junto com a gente. Vou novamente fazer a mesma coisa, vou deixar eles se apresentarem para vocês. Milê, por favor, se apresente. Legal, boa noite, Marco, boa noite, Bandeira. Eu sou Paulo Milé, a gente já esteve aqui na semana passada conversando. Eu sempre gosto dessa minha formação original em matemática, em sistemas, depois transitei pela área de qualidade e gestão, e estou somente nos últimos 25 anos na área de educação à distância. Então, estou juntando as atividades de educação com atividade de gestão, com atividade de tecnologia, e sempre isso me dá um caminho bom para navegar. Esse tripé me ajuda, me sustenta bem na tramitação por essas andanças. E a gente aqui está trocando ideias num mundo mais etéreo, né? Um mundo que não é tão palpável, tão concreto. Eu gosto de fazer essas correlações, né? Fazer um aprendizado lá no passado, lá na antiguidade, o que a turma aprendeu e o que a gente pode aprender aqui agora. Então, essas nossas conversas são boas para o dia. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente está conversando. Bom, vamos lá. Eu sou Paulo Bandeira de Mello, sou engenheiro por formação, trabalhei praticamente a minha vida toda na área executiva, na área de business, na área financeira, de planejamento estratégico. Toquei empresa, abri negócio, fechei negócio. Depois fui trabalhar com gestão de produtividade, com metodologia de gestão de produtividade, o Lean Six Sigma, que me deu uma boa visão de gestão de mudança. Depois acabei pivotando para a área de gestão de inovação e mudança, levando esses conceitos para as empresas de pequeno porte. E daí também para a área de inovação propriamente dita, quando eu cheguei lá na ABMEM e comecei a participar mais intensamente desse universo de startup, trabalhando com mentoria de negócio para startup. E agora tentando fazer essa ponte entre startup e as empresas de médio porte para levar esses processos de inovação mais estruturados para dentro das empresas. Mas, assim, isso é o que sustenta a gente para a gente fazer o que gosta, né? Eu gosto desse papo assim, mais transcendental, que tira um pouco da gente desse chão, desse universo do dia a dia, muito cansativo, muito desgastante. Vamos falar um pouquinho sobre o universo mais etéreo, tanto do passado, do presente, do futuro, que dá uma visão maior para a gente e que a gente é mais do que simplesmente tem vivido aqui nesse planeta, nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza, né? E vamos lembrar o seguinte, a gente já fala um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho de Atlantis, né? A gente sabe que começou com Platão, em 435 a.C., ou seja, 10 mil anos atrás, que era uma ilha, né, um continente que era maior que a Líbia e a Ásia, combinadas, né? E eles tinham tecnologias que, na realidade, foram concedidas pelo próprio Poseidon, segundo reza a lenda, né? E que eles conquistaram e escravizaram tribos do norte da Europa, norte da África, Egito e Grécia. Né? E aqui fala uma coisa que fala a lenda também, eu vou voltar com o Paulo agora, que a pessoa que vai falar realmente é o Paulo, o Bandeira e o Milê. Mas no ano de 1945, isso é uma curiosidade, as tribos de Atenas lideraram uma força de resistência internacional contra o Império Atlante, e essa aliança venceu, forçando os atlantes a recuar a linha para os pilares de Hércules. E havia a lenda dos desastres naturais e tudo que aconteceu com a Atlântida logo em seguida a isso. Você vê que eu estudei bastante sobre isso e deixei todas as páginas abertas, porque ninguém é maluco de gravar tudo isso de cabeça. Tá? Até a lenda do Anel de Atlântida, não sei se você viu, isso é uma coisa que vende na internet, eu parei para olhar. Parece que acharam um anel de Atlântida aí que tem poderes mágicos, coisas maravilhosas, mirabolantes. Mas
vamos voltar à nossa realidade, que o mundo é muito mais real, apesar de nós estarmos dando uma explosão de mente nesse mundo etéreo. Bandeira, fala um pouquinho aí do seu lado Atlântida aí da vida. O que eu já falei na outra vez que a gente se reuniu, né, que a questão das lendas, ela remete mais ao nosso inconsciente, a tradução do inconsciente, que supostamente pode ser uma memória que a gente não consegue, de forma racional, entender e sistematizar. Então, o inconsciente guarda isso como lendas, como mitos, e as interpretações acabam sendo muito variadas, né? Assim, existem referências de Atlântida que vão muito além. A referência mais moderna que existe de Atlântida, do ponto de vista assim, formal, foi do próprio Platão, né? Com relação à ilha de Poseidon. Mas o que as escolas iniciáticas mais antigas elas falam, que a ilha de Poseidon, que seria no meio do Atlântico, e não por acaso o nome do oceano é Atlântico, seria já o que remanesceu do continente Atlântida. O continente Atlântida teria vivido cerca de 1 milhão de anos. É uma coisa inimaginável para a nossa sociedade. Tem gente que fala que viveu 3 milhões de anos, mas assim, uma referência que é mais recorrente nessas escolas mais iniciáticas é que o continente de Atlântida teria sido ocupado e conduzido, né, a partir de 1 milhão de anos através de uma diáspora do continente de Lemúria, que era um outro continente que existia ali na região do Índico e que também submergiu. O continente de Atlântida teria atingido um ápice da sua evolução há cerca de 900 mil anos atrás. Assim, a gente não tem capacidade cognitiva para entender uma situação dessa, né? Teria tido uma população de cerca de 20 bilhões de habitantes. Se a gente imaginar que a população do planeta Terra atingiu 20 bilhões de habitantes no século XX, é uma coisa extremamente absurda ver como é que a população... E era um continente deitado que pegava ali, quase que paralelo ali ao Equador, vindo desde o Atlântico até ali a Ásia, uma configuração que não existia ainda na Europa, não existia a África, não existia... Era outra configuração das placas tectônicas, e que, na época do seu apogeu, houve um apogeu também da espiritualidade, com o desenvolvimento de inúmeras escolas de sacerdotes. Eu penso o seguinte, a melhor representação para mim do continente Atlântida, se você considerar essa lenda, é do Jornada nas Estrelas, esqueci o nome dele, vou me estar com o nome dele na boca aqui agora, que é o mitólogo que deu a consultoria para o continente Atlântida, para o Guerra nas Estrelas, né? O Joseph Campbell, que é o maior mitólogo do século XX. E ali tem algumas representações que você encontra no continente Atlântida, que é a ascensão dos magos negros, que é representada ali pelo Darth Vader, pelos Sith, pelo tudo, a decadência dos sacerdotes, o avanço dos magos negros, que tomaram o poder e dominaram aquela região por 1 milhão de anos, assim, ao longo de praticamente 1 milhão de anos, porque eram pessoas que foram educadas e foram treinadas e tinham muitas habilidades não era magia negra, mago negro é porque eles usavam todos os recursos que eles tinham, recurso de dominar as energias, coisas que estão se buscando hoje em dia, que é energia livre, energia do ponto zero, energia do tal do M-Drive, que estão querendo fazer um propulsor de energia do vácuo. Eles já dominavam essas coisas, dominavam os carros voadores, dominavam a engenharia genética. Você tem a ideia, no Peru, o Peru é o país que tem mais variedades de batatas. O Peru tem 60 variedades de batatas. E, supostamente teria sido todo o conhecimento dos Atlantes que os próprios Incas seriam originários de uma das diásporas do continente Atlântida, as pessoas que fugiam da dominação dos magos negros, que nada mais é do que pessoas muito poderosas, pessoas com a capacidade magnética muito grande, de manipular energia, de manipular pessoas, de
conduzir pessoas em que pudesse fugir daquela situação. Então, houve diásporas para a América do Norte, houve diásporas para a América do Sul, houve diásporas para a África, que teria dado origem ao que se chama de Egito Vermelho, que foi o precursor da sociedade, da civilização egípcia, como a gente conhece hoje, que fala um pouquinho do mito de Ísis, Osíris e Horus, que teria sido o último reino do Egito Vermelho, que teria sido morto e o império teria sido devastado em 7... E ocorrido uma diáspora pela África também, dividido em 7 grandes impérios, que deu origem ao mito de Ísis, que saiu pela África juntando os pedaços de Osíris até juntar tudo, ressuscitá-lo. Tem um filho que foi Horus, que criou o Egito moderno que a gente conhece, que já é Egito Antigo, né? Então, assim, a grande referência que se tem da Atlântida era a dominação dos magos negros, que do ponto de vista espiritualista, decaíram do entendimento de que existia uma transcendência maior e se posicionaram eles como deuses daquela sociedade, dominando, subjugando, com extremo poder, com extrema habilidade de dominar pessoas com muito poder e muita capacidade de manipulação de energia. Eles só foram derrubados e destruídos através das grandes cataclismas que existiram, 4 grandes cataclismas há 800 mil anos, há 200 mil anos, há 80 mil anos, e o último cataclisma teria sido o que afundou a ilha de Poseidon em 9.500 e alguma coisa antes de Cristo. Que é a referência que Platão fala no Arauto, num livro que ele escreveu, que agora eu não me lembro do livro qual era. Mas essa é a grande mitologia do reino de Atlântida. E aí, se a gente for falar da teosofia, ela fala de uns conceitos de raças, de evolução de raças da humanidade, mas esse é um assunto tão complexo que acho que nem vai dar para falar aqui, porque é muito complexo e causa muita... É difícil de entender. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, foi muito difícil de compreender, até você construir uma mentalidade para entender o que eles estão falando com isso. Mas, assim, é o que eu posso falar, assim, de modo geral, fazendo um grande apanhado. Tem alguns, você procurar na internet, principalmente fotos, botar lá a Cidade dos Portais de Ouro, tem algumas fotos da Cidade dos Portais de Ouro, que teria sido a grande capital do grande Império Atlântida, na época que estava no auge do Império, antes de ter decaído sob o poder do domínio dos magos negros. Mas tem uma referência muito grande com a mitologia da Jornada das Estrelas. É impressionante. Miller. Esse assunto é bem assim, motivador, né, desafiador. Eu não consigo ir tão longe nos milhões de anos para trás. Até os 10 mil anos já dá para ir, é mais recente. E essa abordagem mais antiga, né, tem a ver também com a capacidade das pessoas que têm de ler os registros acásticos, né, que é uma lógica de... isso é bem interessante, eu gosto de trazer isso aqui. O que é um registro acástico hoje? É o nosso grande bancão de dados, com todas as informações registradas permanentemente, nossos centros de comando e controle registrando tudo, toda fala, todo comunicado, todo pensamento e todo registro. Isso acaba trazendo o conceito de tempo, né? Se está tudo registrado e está tudo instantâneo, as coisas estão acontecendo não há milhões de anos atrás, não há bilhões na frente, mas estão permanentemente em acontecimento. Então, quando a gente tenta trazer correlação, a gente está montando uma lógica de uns registros acásticos no mundo, né? Estamos registrando tudo, tá? Daqui a pouco a gente não vai precisar mais ter algum tipo de comunicação escrita ou falada, ou as coisas estão ali. A gente vai buscar essa informação, mas procurando corrigir aquilo que aconteceu em toda a grande civilização. Teve uma ascensão e despenca, e cai, e acaba. Por quê? Por causa da vaidade, por causa do medo, por causa da rixa, por causa das condições humanas, né? Eu acho que essa é a oportunidade de aprendizado que a gente tem. Mas a gente não precisa ficar repetindo, ou como eu estava dizendo para o Marcos, esperando cair uns meteoros ali para acabar com os dinossauros. A gente não precisa esperar por isso. A gente pode fazer, né, cuidar do nosso planeta, que é esse aqui, por enquanto, que a gente tem condição de habitar, cuidar para que não aconteça novamente aquela grande reviravolta.
E eu acho que tem uma palavra-chave do que você comentou aí, a palavra energia, né? A energia está sempre presente desde sempre. O pessoal que busca a quinta essência, né? Fogo, a água, a terra, o ar. E qual é o quinto? O quinto elemento. O quinto elemento é aquela coisa que permeia todas as outras coisas e não se sabe muito bem o que é. A energia, uma lógica de energia. Aí diz, o que é Deus? Deus é uma energia. O que é isso? É uma energia. O que é um buraco negro? É um sugador de energia. A lógica, a palavra energia, talvez ela comporte muito mais coisas do que a gente consegue imaginar, né? Mas esse nosso mundinho aqui, ele é formado por essas energias e a gente fica tentando descobrir a correlação entre uma e outra, o nosso pensamento com o pensamento de cada um, o que a gente pode criar, mas sempre por trás tem uma lógica assim de ser bom, ser melhor. Um conceito totalmente abstrato, né? Isso é um conceito humano pra caramba, porque é um conceito que tem a ver com julgamento, né? O que é bom, o que é ruim, tem a ver com o julgamento de cada um de nós, mas a lógica por trás disso é essa. Então parece que tem uma inspiração lá atrás, ou instantânea, em qualquer momento, para a gente, vamos procurar ser melhores do que aquilo que a gente é, vamos procurar cuidar melhor das nossas interfaces, das nossas energias, das nossas pessoas, do nosso planeta. Então procuro trazer esse raciocínio aqui, dizer, vamos melhorar o nosso mundo, pegar os exemplos, porque tem vários exemplos, a gente vai comentar daqui a pouquinho aí, o Bandeira deve ter alguns também, trazido lá dos 10 ou dos 20 ou dos milhões de anos para trás. Vamos comentar isso aí. Lembrar que quando a gente fala das lendas, a gente fala do mundo da Atlântida, a gente fala do Império Romano. Eu estava falando com o Milê, né, e Bandeira não estava ouvindo ainda essa parte que eu estava, aquele bate-papo de bastidores, né, que a gente sempre faz. Eu estava falando, os impérios, quando a gente está falando da decadência dos impérios, da construção e decadência, nada mais é que todo império, quando fala de um amadurecimento, ele chega a um platô, né? A gente está ouvindo falar muito hoje em dia essa palavra platô, né? Tem gente que nem aguenta mais ouvir falar de platô hoje. Mas a gente chega a um certo platô e a tendência natural é que isso aí haja uma decadência. Porque chega a um nível de amadurecimento que a própria sociedade acaba decaindo. Tá? Nós hoje temos, eu acredito, e eu concordo com o Milê nesse ponto, a gente tem um nível de amadurecimento tão mais forte, tão forte, que nós podemos evitar essa decadência, ou seja, podemos até decair um pouco, mas podemos fazer um novo platô próximo ao que estava sendo construído e até melhorar, ou seja, fazer uma nova subida de conhecimento. Talvez, o que a gente fala, o negócio que você está falando do mito de Atlântida, a gente pode pensar o seguinte, hoje, será que nós temos hoje alguns Dark Lords, né, no nosso mundo atual? Nós temos hoje, por exemplo, mentalidades dark, nós temos coisas que podem traduzir essa tendência da gente ter novamente uma queda de civilização, ou seja, não estou dizendo a gente sair até o zero, tá? Mas que a gente pode ter um declínio para depois novamente ter uma ascensão. O que você acha, Paulo? Eu não sei a que nível de aprofundamento eu respondo essa pergunta. Bom, deixa eu falar alguma coisa, eu não vou explicar muito, pode ser que fique um pouco sem sentido, né? Se você pensar do ponto de vista da percepção e da doutrina e do conhecimento dos hindus sobre o corpo humano, sobre o corpo do ser humano, não de uma pessoa viva, mas assim, o corpo astral, ele se compõe de 7 corpos, né? Corpo físico, emocional, físico, energético, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Os 3 últimos, eles são os transcendentais, os 4 primeiros são os que se manifestam na realidade. Essa é a base da doutrina hindu, que chamam de constituição septenária, ou seja, dos 7 corpos humanos. O que a teosofia vai falar é que o reino de Atlântida, o povo que ocupava o reino de Atlântida, eles estavam vivendo a experiência do 4º corpo, do corpo do mental concreto, do mental analítico. É o estágio mais avançado do materialismo humano. Então, por isso, o grande desenvolvimento do egoísmo e o grande desenvolvimento e utilização
das forças da natureza, dos poderes que desenvolviam, das habilidades que construíam, das habilidades magnéticas e proveito próprio, porque eles não acreditavam que existisse uma transcendência que valesse alguma coisa para depois. Então, essa é a base da doutrina que sustenta esse conceito sobre o reino de Atlântida. E nesse momento, a gente está vivendo o desenvolvimento do quinto corpo, que eles chamam de quinta raça, que é o desenvolvimento do mental superior, que já é uma construção de sabedoria, de construção do conhecimento analítico experienciado, construindo a sabedoria. E estamos na beira do desenvolvimento, do nascimento do sexto corpo, que seria o desenvolvimento do búdico, do desenvolvimento da intuição, desenvolvimento do contato com um nível, com o ideal, com a ideia perfeita, com o universo perfeito, com contato com um plano mais sutil e mais desenvolvido. É o que, por outro lado, a escola espírita, que surgiu lá com o Kardec, fala do tempo de regeneração, do planeta de regeneração. É outra visão que eles têm. Então, assim, mas no fundo, a gente está num momento que eu vejo assim, umas referências muito significativas quando a gente pensa dessa mitologia, nesse inconsciente de usar o poder em benefício próprio, sobre a manipulação das pessoas, manipulação das massas, e manipular as massas em benefício próprio, para o seu poder, sobre a intenção de subjugar populações e sociedades. O que a gente está vendo acontecer no mundo? A gente está vendo acontecer a mesma coisa. O que supostamente aconteceu há 1 milhão de anos atrás, num momento de desenvolvimento da mentalidade, da consciência humana, de extremo egoísmo, a gente está vendo num momento de desenvolvimento da mentalidade, da consciência humana, que desenvolve a sabedoria. E o ser humano provoca os mesmos erros, provoca os mesmos problemas que vão acarretar os mesmos erros. Entendeu? Então, assim, o que vai precisar acontecer para que esse estado de coisas altere? Vai precisar acontecer um cataclisma? Vai precisar acontecer uma transformação tão significativa que mude esse estado de coisas? Eu não sei. Assim, eu não sei se vai ser para os nossos dias. Na última vez eu falei que isso é um conceito que também já vem da espiritualidade. O ser humano só evolui quando cansa de sofrer. Ou seja, o que vai precisar acontecer para que a gente consiga se desvencilhar no momento em que se impor essa dominação, essa subjugação pela manipulação das consciências e pelo poder exacerbado que um grupo mais desenvolvido tem sobre os outros, que por egoísmo vai construir o seu próprio centro de poder. Isso está na lenda de Atlântida. E a gente assim, eu fico estarrecido que eu vejo isso acontecer. Assim, a percepção que eu tenho da realidade assim, é como se eu tivesse vivido em Atlântida vendo tudo acontecer de novo. É como se fosse a história se repetindo, né? Exatamente. E no momento que a civilização humana devia estar muito mais evoluída. Sim, com certeza. E as beiras deviam estar muito mais desenvolvida ainda, porque a gente estaria terminando o processo de experienciação do mental superior, que é a construção da sabedoria. Ou seja, ainda falta muito para a gente construir essa sabedoria. Sim, concordo com você. Milei, o que você vai dizer sobre isso aí? A gente vai entrar numa fase, né? A civilização nossa está entrando numa fase, essa fase moderna, que vai ter muita mudança. A mudança principal é essa da longevidade nossa, né? Nós vamos viver mais, vai nascer menos gente, e a gente está com a estimativa de que a população do planeta se estabiliza aí na faixa dos 10, 12 bilhões de pessoas dentro desse século, provavelmente. Isso é uma mudança radical, né? A nossa ciência avançando para o lado da longevidade, da substituição de órgão, da transformação, a gente vai criar um novo ser humano. Quem é esse ser humano? Com que mentalidade? Com a antiga ou com a nova, né? Com a capacidade de destruição ou de construção? Mas são as mesmas pessoas. Essa mudança é que vai acontecer. Nós não vamos ter uma mudança de gerações e a cada geração fazendo alguma coisa para mudar a anterior. Nós vamos ter uma geração. E essa geração vai ter que ter um aprendizado. Quando eu gosto de fazer essa conexão, dizendo essa geração vai ficar aprendendo permanentemente e vai ter que melhorar. Hoje a gente está vivendo esse mundo
das distorções, das brigas, né, para lá e para cá. É uma lógica muito sectarista, né? Eu espero realmente que com esse envelhecimento da população as pessoas percebam, né, quando você percebe, poxa, mas aquele líder maravilhoso, fantástico, chamado Hitler, era um idiota completo, mas as pessoas não percebiam, porque ele tinha uma capacidade de liderança de levar a turma para um lado. Aí todos os líderes grandes são muito carismáticos, eles são muito atraentes, eles são muito convincentes, aí leva a pessoa para um lado. Eu acho que esse amadurecimento da população, tentando trazer aqui para um dia a dia, a gente vai ter que investir nisso. Vamos investir no amadurecimento, no envelhecimento, na permanência, né? Outro dia eu conversei com um grupo de médicos, o pessoal estava falando da taxa de permanência. O que é a taxa de permanência? A cada ano que você vive, né, você prorroga mais um pouquinho sua taxa de permanência. E aí esse número está aumentando ao longo do tempo, né? Já foi 10 anos, 20 anos, então tem um momento que se você viver mais um ano, pronto, resolveu o problema e não vai mais. Então essa lógica da taxa de permanência, daqui a pouco, 10, 20, 30, 40 anos, vai acontecer. Aí nós vamos ter a mesma população tomando conta do mesmo planeta, vivendo aqui dentro. Ou toma jeito, ou vai ter um cataclismo interno entre as pessoas aqui para acontecer. Eu não gosto muito da ideia de que tenha que ter uma solução externa, né? Tem que ter uns meteoros, tem que ter uma explosão, tem que ter... Não, acho que a gente tem que ter, aí é uma defesa. A gente tem que ter solução, a gente já teve milhares de anos para tentar achar um caminho melhor. Acho que está na hora de a gente ir achando. Não cabe num planeta de 7, 8 bilhões de pessoas você ter 1 bilhão que passa fome, não faz sentido. E tem comida para todo mundo, o pessoal não tem educação e tem capacidade de todo mundo. Então, esse é o nosso grande desafio. E a nossa geração, espero que seja ela, a geração da permanência, a gente vai ter que resolver esse problema. Eu acho que o que você está falando aí, o amadurecimento da mentalidade humana, o amadurecimento do ser humano, né? Ele como pessoa, ele como um ser, ele vai ter que ser amadurecido, né? E isso vai levar tempo, não vai ser agora. Eu acho que não vamos ver isso, esse amadurecimento. A gente está criando um grande data lake de conhecimento. Isso é uma coisa que é muito ligada à nossa área, né? Em Bandeira, é o data lake, né? Mas para as pessoas que não entendem, hoje você vai pegar todo o conhecimento e botar numa grande porção de água, de lago de conhecimento, né? Um lago de sabedoria. Exatamente. E esse lago de saber ele tem que ser bem aproveitado. Se ele não for bem aproveitado, é como você disse, todo conhecimento ele pode ser tanto usado para o bem quanto usado para o mal. Você apenas tem que saber, aprendendo as lições anteriores de outras civilizações que tiveram suas derrocadas, o que você pode fazer para mudar a sua civilização atual para que ela floresça, para que ela faça com que você seja um homem muito melhor. Eu acho que a lenda de Atlântida, nesse ponto, ela nos ensinou muito isso, né? A gente aprendeu a ser pessoas... Tem que pensar no passado e tentar ser pessoas melhores, tá? A gente não vai poder prolongar muito, tá? Nosso bate-papo, a gente vai ter mais uns 3, 4 minutos ainda de bate-papo, tá? São 45, pra você ter ideia, nós já gastamos 45 minutos, tá? Olha como é que a gente fala, tá? Nós temos 3 minutos e 30. A gente começou a conversar antes um pouquinho. A gente começou a demorar uns 5 ou 6 minutos antes. Então, na verdade, tem 40 minutos que nós estamos falando aqui, tá? Mas o importante nosso é que eu quero que a gente pegou aqui e botou aquela pincelada na cabeça das pessoas para que elas pensem na humanidade, ou no ponto atual de hoje, o que elas pretendem fazer para o futuro em questão de civilização. Vocês querem ser a nova Atlântida ou vocês querem ser um outro tipo de civilização que está surgindo no mundo e que vai florescer? Né? O que vocês desejam? Paulo, faça a sua despedida. E o Miller é outro negócio, né? É como os hindus falavam, né? A ilusão de Maya é a ilusão do ego, completo eu. Assim, a realidade é uma ilusão que a gente vive, né? O mundo real não é esse plano. Assim como o ego não é a nossa realidade. E nós somos um espírito que vive uma experiência humana. Nós não somos um homem que tem uma experiência de espírito. Pelo menos é o que eu acredito. E essa ilusão do ego é que torna as pessoas egoístas, propriamente dita, e poderosas, e querendo subjugar terceiros, e pouco preocupadas com
o sofrimento de terceiros, ou seja, o ego versus a empatia, né? A gente tem que construir empatia para construir um mundo melhor. Com certeza. Me lê essa despedida. Não, passa muito rápido, a gente mal tem tempo de conversar com Hoje vamos fazer uma outra. Se preocupa não, a gente vai achar outro tempo. Eu vou puxar a brasa um pouquinho para a minha sardinha, para o lado da educação. Eu acho que a gente, se tem um caminho é um caminho da educação, né? A gente está tendo a chance de, fazendo esse nosso grande registro acástico, tudo com tudo, todas as informações, a gente tem essa capacidade de não depender de grandes gênios explicando, entendendo e aprendendo com 10, 5, 10, 12 pessoas. Não estamos mais no tempo do Sócrates e Platão, era cada um com a sua turminha ensinando para 10. Hoje a gente consegue ter as grandes cabeças ensinando para bilhões, né? Não são os seus seguidores lá, mas daqui a pouco a gente vai começar a ter uma lógica de aprendizado, não o ensino. O aprendizado é uma coisa permanente e que a gente tem todos os elementos para isso. Todas as pessoas do mundo podem aprender com as melhores pessoas do mundo. Na hora que isso estiver deslanchado, a gente vai quebrar um monte de barreira de conhecimento, de país, de cidade, a gente vai dar um salto na hora que isso se conscientizar. Com certeza. Gente, então a gente vai se despedir. Tá? Vamos marcar uma terceira. Acho que né, Milê, acho que a gente tem mais. O que a gente tem aqui é papo, né? Eu acho que está sendo muito. E aquela, para você ter uma ideia, ela foi bem vista, tá? Ela teve bastante gente olhando a gente. Isso aí para a gente foi muito bom. Muitas pessoas elogiaram muito o que a gente estava conversando aquela vez. E eu acredito que vão elogiar também dessa forma a nossa agora. Gente, obrigado. Isso aí, gente. Um abraço. Sempre um prazer. Até uma próxima. Abraço, Paulo. Abraço. Fiquem com Deus. Um abraço, Bandeira. E pensem. Evoluam sempre. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau. Abraço.